É com alegria que a gente saúda a todos vocês, amado povo de Deus, povo que ama ouvir e meditar na palavra de Deus. E é através desse canal de comunicação que a gente convida vocês para a gente nesse momento ler e meditar na palavra de Deus e refletir à luz das Escrituras. Porém, nesse momento a gente convida para orar e pedir a Deus a verdadeira sabedoria, porque só Deus tem a real e verdadeira sabedoria para nos dar. De graça recebestes, de graça dai tudo, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, e nesse momento, a gente convida vocês para a gente ler e meditar em uma das epístolas que um grande servo de Deus, quando aqui na terra estava, ungido pelo próprio Espírito Santo, escreve aos Romanos, epístola que o apóstolo Paulo, servo de Deus, escreveu aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 29 até o versículo 39. Mas para isso, antes vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, Pai, nós te pedimos a sabedoria que vem de Ti para a gente entender a Sua palavra como realmente ela é. Senhor, nos dai a Sua intelectualidade, vindo daí do trono da graça, para que assim a gente possa compreender a Sua palavra. Tanto a gente que aqui está lendo e meditando, como todos os que estão ouvindo através deste veículo de comunicação. Pai, abençoa-nos. Fica conosco através de seu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo. E também tudo nós te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, nosso Salvador, que o Senhor assim nos constituiu. Amém. Irmãos, então, como a gente falou, o texto que a gente vai meditar está registrado nas Santas e Sagradas Escrituras, Bíblia Sagrada, no capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, capítulo 8, do versículo 29 até o versículo 39. Assim nos diz a palavra de Deus, a intercessão do Espírito Santo. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o beneplácito de sua vontade. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro.
Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, como sempre a gente fala e verdade é, fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus é infinitamente poderosa para salvar, para instruir, a saber, todos aqueles que creem e obedecem e seguem os ensinamentos do Senhor Jesus. Aqui fala nos separados, nos escolhidos de Deus. Quem tentará acusações? Quem pode condenar aquele que Deus salvou? Ninguém. Ninguém pode também santificar, só quem pode santificar é Jesus Cristo. Porque aquele que ele chamou, ele já tinha predestinado, chamou, santificou, justificou. Porque quem faz tudo isso é Deus, e Deus sabe os que lhe pertencem, os santos separados por ele, porque Jesus Cristo veio separar um povo do mundo. Ele veio causar uma divisão do povo da terra, que vive servindo as concupiscências carnal. Jesus veio tirar, santificar. Santificar significa separar do mundo pecaminoso e unir esse povo a uma igreja, o qual somos nós os membros, e Jesus Cristo é o governo, é o cabeça. Ninguém mais, ser humano nenhum, pode santificar, beatificar, pode não. Somente Jesus. Está existindo aí uma onda que vão santificar mais uma quantidade de santos. Quem é o homem sanguíneo que pode fazer isso, a não ser através da pregação que Jesus nos mandou pregar? E através da pregação, a gente tem a chave do reino de Deus. Aqueles a quem for ligado através da pregação dos ungidos de Deus, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem tira do mundo pecaminoso, santifica e traz para fazer parte desse corpo. Agora, um ser humano se apossar disso aí que não lhe pertence, que só pertence a Deus, beatificar e dizer ao mundo: adorem e peça que ele é santo. Estão dizendo que agora vão se santificar o primeiro santo da Venezuela. Desde que a Venezuela foi fundada ou criada, quantos não já creram no Senhor Jesus? Quantos não são santos e não estão escritos no livro da vida do Cordeiro? E tantos outros países, o homem da terra não é digno de santificar ninguém, nem de dizer a ninguém quem é santo e quem não é, porque só Deus conhece os que lhe pertencem. E os que pertencem a Deus estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É o Espírito Santo quem transforma as mentes pecaminosas e transforma nas mentes sadias para crer em Deus. E este povo que é tirado do mundo, separado do mundo para fazer parte do corpo, é lavado e remido no sangue de Cristo. É um processo que só Deus é quem faz através de Jesus Cristo, o Salvador que Ele nos deu. A palavra de Deus que se fez carne em Cristo, quem crê e obedecer, já é santificado, é separado do mundo e não há mais condenação. Aqueles que creem nos ensinamentos de Jesus já saem da morte para a vida e escritos estão no livro da vida do Cordeiro. E só quem pode fazer isso é Deus, através de Cristo Jesus e através de seu Santo Espírito. O ser humano ir para uma rede de televisão, para uma rede de comunicações, escrever e dizer quem é santo e quem não é, santificar e dizer ao povo: agora, a partir de agora, tenham esse aqui como santo, tenham aquele ali como santo. Não pode, meu irmão, é fundamentado na palavra de Deus. A gente diz com autoridade, na palavra de Deus que se fez carne em Cristo,
É Deus quem santifica e ninguém pode mais nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, daqueles que Jesus santifica, tira do mundo pecaminoso e lava e purifica no seu sangue, manado na cruz, derramado na cruz por todos aqueles que se arrependem da velha criatura pecaminosa e passa a fazer parte do corpo de Cristo, obedecendo a Cristo, que é o cabeça da igreja. Esses são santos. Palavra santo significa separados do mundo pecaminoso. A epístola de Pedro diz que Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Deus é separado da mentira, porque Deus não mente. Deus não é o homem para que minta. Deus é a verdade. Deus não peca, porque Ele não tem a quem obedecer. Não tem ninguém acima de Deus para que Deus possa obedecer. E o pecado é uma desobediência a uma autoridade que está acima de nós. Por exemplo, desobedecer a Deus é pecado, porque Deus é soberano. Deus é nosso Pai, é nosso Criador. E a gente tem que estar submisso a Deus. Mas Deus vai desobedecer a quem? A quem foi que deu o conselho a Deus? Quem foi que deu o conselho a Deus? Deus recebeu o conselho de quem? Se Deus é o dono da sabedoria, então Deus é quem faz tudo, Deus santifica e Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece o trigo e deu para Jesus salvar o trigo. Deus também conhece o joio, que é o povo que não é dele. Deus conhece as ovelhas, que é o povo dele. Deus conhece também os cabritos, que não é dele. E no dia da vinda de Cristo, Jesus vai separar o povo dele do povo que não é dele. O povo dele ele vai levar para a glória. Assim como o pastor leva as ovelhas para o seu aprisco, Jesus vai levar as ovelhas, o povo dele, para a glória. O trigo, que é a plantação que Deus plantou. Mas Jesus não vai querer o joio, porque é uma plantação que não foi Deus que plantou. E a plantação que Deus não plantou não produz frutos. Mas o trigo que Deus plantou é a plantação que dá frutos. Uma árvore não pode dar fruto de outra árvore, como Jesus falou. Não se pode tirar uvas dos espinheiros ou de qualquer uma outra árvore. Uva se tira da uva, laranja se tira do pé das laranjeiras. Do mesmo jeito é. O trigo é a plantação que Deus plantou. Só encontra trigo na plantação que Deus plantou, no trigo. Joio nem fruto dá, e não vai dar frutos, porém vai ser cortado e lançado no fogo, porque não faz parte do povo de Deus, o povo do maligno. Então, meus irmãos, vamos crer na palavra de Deus. Ser humano nenhum aqui pode canonizar ninguém, dizer ao povo que pode interceder. Não, só há um mediador entre Deus e os homens, se chama o Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, que morreu e ressuscitou pelos salvos, que ensinou a palavra de Deus aqui na terra e deu os bons ensinamentos para que a gente viva uma vida nova, seja transformada pelo Espírito Santo com conhecimento dado por Deus. Tudo é Deus que chama, tudo é Deus que faz, não é mérito humano. Isso não vem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, nem da varoa, o segundo nascimento. A salvação é em Cristo Jesus, é dom de Deus, para que nenhum homem se vanglorie. Como é que um ser humano se senta num trono, querendo ser Deus e dizendo ao povo quem é santo e quem não é? Quem pode interceder? Em nome de Jesus. Só quem pode fazer isso é Deus. E no dia da vinda de Cristo, os santos que já creram nessa palavra de Deus, no momento que a gente crê, a gente recebe o Espírito Santo da promessa, no momento que a gente crê e passa a obedecer a Deus, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Não existe essa de canonização. Um ser humano, carne e sangue, dizer quem é santo e quem não é. E dar uma carta e dizer para o povo, pode interceder que esse é santo. Meus irmãos, em nome de Jesus, repreendam isso para a honra e glória do Pai e vamos crer na palavra. Aqueles que Deus chamou,
santificou, porque já está predestinado no Cordeiro de Deus. E só pode ser santo aqueles que aceitam através do Espírito Santo o entendimento da palavra, com a vocação e o chamado para crer e obedecer a palavra de Deus. Aí, a partir desse momento, nós somos separados do mundo pecaminoso, porque Jesus veio trazer a espada e causar essa divisão do mundo pecaminoso. Ele veio tirar um povo para lavar e purificar no seu sangue e nos seus ensinamentos e tornar santos. Mas é Jesus quem faz, e no dia da vinda de Cristo, Jesus até proibiu da gente querer arrancar o joio, porque nós não temos esse entendimento. Nós podemos conhecer a árvore pelos seus frutos, mas nós não podemos dizer e separar, porque quem vai fazer isso é o Senhor Jesus no dia da sua vinda. Mestre, perguntaram ao Senhor da seara, quer que a gente arranque o joio? Ele disse, não, porque quem vai arrancar o joio e quem vai arrancar o trigo vai ser os anjos de Deus no dia da vinda de Jesus. O joio vai ser arrancado para ser lançado no lago de fogo, e o trigo vai ser arrancado para levar para a glória, porque é plantação que Deus plantou, é o trigo, são as ovelhas de Deus, e só Deus sabe os que lhe pertencem. Sanguíneo, homem se sentar num trono, com um anel no dedo, o povo se ajoelhar perante a ele, beijar com a mitra na cabeça, querendo ser Deus, como a própria palavra de Deus diz, que ele quer se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus sem ser. Só quem é digno de toda honra e toda glória é o Cordeiro de Deus e o próprio Deus Criador que está sentado no trono. Só quem recebeu autorização para que todo joelho se dobre diante dele foi Jesus Cristo, e toda língua confessar. Foi Deus que autorizou toda língua confessar que Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobrar diante de Jesus e adorar, e que até os anjos do céu o adorem. Mas a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, e a palavra de Deus se fez carne nele, para salvar todos aqueles que creem e obedecem. Esses sim são santos, separados por Jesus, porque Jesus trouxe a espada para separar do mundo pecaminoso um povo e santificar. Separar e santificar, crer e obedecer a palavra, e ele lavar e remir no seu sangue, para passar a ser povo remidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses são santos. Meus irmãos, não deem créditos a qualquer espírito, porque as profecias já falavam desde o princípio, e aqui a Bíblia diz que as profecias, muitos hão de dizer, eu sou o Cristo, olha ele aqui, olha ele ali. Não vão, porque quando Jesus vir, ele vem do alto, e ele já veio para salvar. Ele vai vir agora para separar o seu povo e levar para a glória, e o restante daqueles que não é povo dele, ele vai arrancar, como se arranca a árvore que não dá fruto, o joio, e vai lançar no lago de fogo, juntamente com o adversário dele, o diabo, a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, é porque não são santos de Deus, são adversários. E vai ser lançado no lago de fogo o diabo, a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas os que estão escritos no livro dos salvos, no livro da vida de Cristo, ele vai levar, porque é trigo, é plantação que Deus plantou, dá fruto, e Cristo veio lavar e remir esse povo santo, formar esse corpo chamado igreja, governado por esse cabeça, Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. Porém, só quem pode santificar é Jesus, já está nos planos de Deus, autorizado por Deus. Só quem pode dizer que é santo são aqueles que são tirados do mundo pecaminoso para obedecer a Jesus, lavados e remidos no sangue de Cristo, e escritos estão no livro da vida do Cordeiro. Canonizar um ser humano, canonizar, santificar gente, seres humanos também, sentar no trono de Deus, e o povo se ajoelhar perante ele, a beijar em anel,
Em nome de Jesus, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, porque só a Jesus e ao Cordeiro e ao que está sentado no trono, que é uma unidade, Deus deu autoridade para que todo joelho se dobre diante de Jesus, somente que todo joelho confesse, dobrado os joelhos, adorando toda língua, confesse que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Os que são santos, não é homem quem diz que é santo, não é testemunhos humanos. Eu fiz um milagre, eu fiz uma promessa com ele e ele me acudiu, eu alcancei. Quem operou o milagre foi Deus, e o inimigo se aproveita disso para falsamente mentir. E vão santificar aí vários santos mais, para aumentar mais o número de pessoas que não merecem adoração, para que os joelhos daqueles que não têm conhecimento se dobrem diante desse povo, que outro ser humano disse que ele era santo, mas só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Os santos de Deus, Deus já sabe todos, Deus conhece todos os que são seus, porque todos estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e quem santificou foi a palavra de Deus que veio ao mundo em Cristo Jesus. Quem santificou foi o sangue do Cordeiro, que lavou e purificou os pecados daqueles que se arrependem através do Espírito Santo, recebe o entendimento que devemos adorar a Deus, que devemos crer e obedecer a Ele. O Senhor Jesus me abençoe, a mim e minha família, abençoe todos vocês, meus amigos, amados e queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe hoje e eternamente. Amém.